Graças a Deus. Quero saudar a todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos os irmãos e aos irmãos que estão nos ouvindo por essa live. Hoje é Vale de Ossos Secos, os quais nós vamos aprender através do livro de Ezequiel. Então, nesse momento, irmãos, nós estamos dando início a essa escola bíblica dominical. Na realidade, a gente chama escola bíblica dominical porque ela é dada no domingo. Mas devido à pandemia, esse é um culto que nós adaptamos à escola dominical. Culto de quarta-feira, na realidade, a gente tinha como culto público. Só que devido ao que aconteceu, aí nós adaptamos a escola dominical para que os irmãos não fiquem sem o ensinamento da palavra de Deus. Os quais nessa noite, peço que você preste atenção, participe, faça seu comentário. Eu sei que os irmãos colocam lá glória a Deus, amém, maravilha, continue. Mas faça seu comentário, deixe lá seu like, seu comunicado, uma pergunta ou que os irmãos queiram a resposta, está em dúvida, deixe aí na página e o pastor vai responder posteriormente para os irmãos. O pastor vai estar olhando na página e estará dando a resposta que você está necessitando saber. Mas não fique com dúvida. Importante que os irmãos acompanhem a escola dominical até o fim. Ela terá uma duração aqui de mais ou menos 1h10 máximo. Mas eu quero que você participe. Nós queremos que você participe. Que é isso que faz com que as dúvidas sejam sanadas. Nós vamos orar. Pai eterno, no nome de Jesus, nós aqui nos encontramos para iniciarmos esta escola bíblica, Senhor, esse ensino da palavra do Senhor que será nessa noite concedido, aleluia, da parte do Espírito Santo a cada um de nós, pelo Teu Filho que vai ministrar esta palavra nessa noite, esse ensinamento. Que o Senhor possa usá-lo, abençoando o Senhor e trazendo entendimento para cada um de nós, para que nós possamos discernir sobre a palavra ministrada nessa noite. Aqui nós oramos por todos que estão também assistindo através da live, assistindo através, Senhor, da página da igreja. Os irmãos que estão enfermos, nós pedimos misericórdia do Senhor para que haja cura na vida dos Teus servos. Por isso nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. E também já agradecemos ao Senhor por todos e por tudo. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos, com o hino 26. Quão glorioso cristão é pesare na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o Rei da vida e luz, cujas margens juncadas de lírio são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que até cheira de Beuá, e das harpas as doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, se constante não torne atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel o verá.
Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acode aqui. Qual será desfrutar as riquezas que espera os salvos ali? Os encantos do mundo não pode ofuscar esta glória de além. Não almeja viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. Essa é a nossa esperança, a esperança da igreja que almeja viver uma eternidade na Jerusalém celeste. A Jerusalém terrestre é a Jerusalém que há uma segurança, que essa segurança não é uma segurança que trouxe ao povo que lá habitava a eternidade, porque ela foi destruída, ela foi invadida, mas a Jerusalém celeste, esta que Deus revelou através das profecias bíblicas, é dela que nós estamos caminhando e esperamos que a ataviada virá para os cristãos que esperaram em Cristo Jesus. Hoje, nós vamos ler o texto de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 10, que diz assim a palavra do Senhor: E veio a mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e diz-me: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós um espírito e vivereis. E porei nevo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se encheram, se achegaram, cada um ao seu osso. E olhei, e eis que viram nevo sobre eles, e cresceram carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, e profetizei. Ó filho do homem, diz ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que viva. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Quantos podem dizer amém? Esta é a palavra do Senhor, que será ministrada nessa noite, e o ensinamento será tirado desse texto bíblico, Os temas e os subtemas serão tirados desse texto bíblico. Aos irmãos também que estão aí do outro lado, você pode pegar a caneta, você pode pegar um caderno, fazer anotação. Algumas dúvidas sanadas, mas a gente depois esquece. Mas você tendo uma anotação, irmãos, isso faz parte daqueles que quer aprender algo da Bíblia Sagrada. Escrever, Não só ler, mas escrever, Então faça isso nessa noite em nome de Jesus. Aos irmãos que estão aqui também, que Deus os abençoe.
Oremos mais uma vez. Pai eterno, na noite desse dia nós já te agradecemos por aqui estarmos, por chegarmos, nós te louvamos por tudo. Agora, Senhor, a partir desse momento está na responsabilidade do teu filho a ministração da palavra. Que o Senhor dê a ele, no abrir e fechar da boca, a palavra da sabedoria, direcionada pelo teu Espírito Santo, para que ela encontre guarida, lugar no coração dos teus filhos. Que haja entendimento, que o teu servo, que cada um de nós possamos discernir o que vamos ouvir aqui nessa noite, Senhor, para sairmos daqui mais e mais convicto de que nós estamos no caminho, que nós estamos andando no caminho e que o caminho é o Senhor. E que através dessa palavra outras pessoas sigam o caminho, Senhor. Que haja salvação, que haja libertação e que outras pessoas entendam que o Senhor é o único caminho, que o Senhor é a verdade, que o nosso Senhor Jesus Cristo é a vida, que já nos trouxe aqui para provar que há vida no Senhor, e que o Senhor nos deu espírito de vida quando ressuscitou ali, daquele túmulo, para mostrar a grandeza do poder de Deus. Pai, nós oramos aqui nessa noite pedindo que assim seja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Eu quero chamar aqui o pastor Yong. O pastor Yong, ele vai nessa noite assumir nesse momento a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus. Boa noite a todos que nos acompanham, boa noite a todos que estão presentes. Quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Eu acho que a minha voz está um pouco baixa, acho que é melhor falar, né, pastor? Como dizia, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E a todos que nos acompanham nas lives, também quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Dando continuidade à nossa escola dominical, hoje o tema parece causar uma certa estranheza, porque a gente estava falando neste trimestre de parábolas da Bíblia. É que no Antigo Testamento, meus irmãos, a Bíblia não tem como subtítulo parábola, só no Novo Testamento. Tá? E no Antigo Testamento, um dos profetas e livros que mais tem parábola, aliás, cerca de 22 parábolas tem no livro do profeta Ezequiel. Eu procurei selecionar alguns que são mais conhecidos, porque se eu for selecionar algo assim a meu gosto, talvez cause um pouco de estranheza, porque, sendo bastante franco, sei que muitos não conhecem, não se dão muito à leitura bíblica. Então seria como se fosse trazer pela primeira vez. E quando a gente já conhece um pouco o assunto, é como se trouxesse mais luz em cima de alguma informação que você já tem, informação bíblica. Vocês sabiam que a visão do vale de ossos secos é uma parábola? Embora Deus tenha levado o profeta em espírito e mostrou essa visão, a forma como essa visão é apresentada é uma parábola. Por quê? Vocês vão me perguntar, né, como dizer, esse texto narra uma visão ou é uma parábola? É as duas coisas. É uma parábola na forma de uma visão, né? É uma visão apresentada como parábola. A visão é na forma de parábola, por quê? Porque ele apresenta alegorias, apresenta paralelos e apresenta verdades espirituais extraídas de um cenário, no caso de uma visão, e que isso vai orientar, servir para advertir, trazer uma mensagem, uma advertência ou algo parecido. Então, esse texto ele claramente apresenta esses elementos que o caracterizam como uma parábola, tá bem? Então, é uma analogia ampliada. Na verdade, a Bíblia usa muito uma figura de linguagem chamada hipérbole. É quando você exagera uma coisa
tá? Para você sentir o drama, vamos dizer assim. Quando Jesus fala assim, após a visita do jovem rico, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele está querendo dizer o grau de dificuldade. Esse tipo de linguagem chama hipérbole. Falando nisso, eu confesso que já vi pregações sobre esse tal de agulha. É tudo invenção, tá, gente? Jesus quis dizer aquilo, tenta passar um camelo pelo buraco de uma agulha, tá? Não vem falar que é uma passagem que chamava de agulha, aquilo tudo é conversa fiada, tá, gente? Desculpe a franqueza. Então, hoje nós vamos falar dessa parábola, a visão do vale de ossos secos. E eu começo sempre dizendo o que é pregado. Vejam, o intuito não é contrariar, muito pelo contrário, até porque dessa passagem bíblica eu tenho visto muito boas pregações, muito boas aplicações, né? E acredito que ela tem servido para edificar bastante a igreja do Senhor Jesus, né? Normalmente, assim, eu fiz um breve resumo de como ele é mais pregado. Ele é amplamente pregado como analogia da igreja na atualidade, nos dias atuais. Eu já vi várias ministrações em que se compara esse vale de ossos secos com pessoas frequentando a igreja, mas sem uma vida espiritual efetiva, tá? Vocês já devem ter visto ministrações assim. Analogia sobre a vida espiritual, individualmente falando também. Você pode até ser nominalmente conhecido como cristão, mas a sua vida espiritual está sequíssima, morta, sem o Espírito atuando na sua vida. E uma outra vertente também, ele é usado como sermão motivacional para o cristão, para aquele que se conscientiza de que está realmente morto espiritualmente. Deus pode mandar o Espírito para reavivar. Assim como Deus falou para o profeta, depois de mostrar aquele vale cheio de ossos secos, filho do homem, poderá isso aí voltar a ter vida? Falando nas minhas palavras. E o profeta Ezequiel responde numa resposta alicerçada em fé. Ele poderia claramente dizer, de jeito maneira, esse osso está até estralando de tão seco, como assim voltar à vida? Mas o que o profeta responde? Numa postura, numa atitude de fé, ele fala, tu o sabes, Senhor. Significando dizer, se o Senhor quiser, nada é impossível a ti. Amém? Então, como sermão motivacional, ou seja, como ministração para motivação, motivar pessoas que acham que não tem jeito, tá? Para trazer elas à realidade de que para Deus nada é impossível. Então, como sempre eu faço, eu gosto de explicar o contexto, né, da parábola, e aqui é um pouquinho mais complicado, porque o contexto é uma série de revelações que Deus está trazendo para o profeta, e nessa passagem do capítulo 36, 37, 8, ele está falando como ele vai reunificar as tribos de Israel e de Judá que estão espalhadas pelo mundo babilônico, na época dos caldeus, e o profeta, ele vivia nessa época às margens de um rio chamado Quebar, lá na Babilônia, né? E ele estava falando para o profeta, olha, meu povo, das 12 tribos, né, que depois dividiram em duas, e depois vieram os invasores, destruíram, espalharam e levaram para vários cantos do mundo, tá? Esse povo que sofreu essa destinação por rebeldia, por idolatria, por causa de seus pecados, é o juízo de Deus acontecendo sobre a vida deles e acabaram sendo espalhados pela terra desses dominadores, na ocasião pelos caldeus, né? Ou seja, os babilônios. E Deus está falando para o profeta, eu vou juntá-los novamente, eu vou unificá-los novamente, e eu vou trazê-los para um lugar, para a terra de Israel. Esse é o contexto
em que Deus narra essa visão do vale de ossos secos, justamente para mostrar o seguinte: a visão é de um vale de ossos secos. Eu disse agora há pouco, né, para o nosso presbítero, ele poderia chamar um cemitério. Não, Deus não chama de cemitério, chama de vale de ossos secos, porque os ossos estão espalhados, mas estão apenas sem vida, como se fosse, mas Deus não fala de um cemitério, porque Ele pretende trazer a vida novamente a esses ossos que outrora, que numa outra época tiveram vida, e vai juntar, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, o contexto da parábola é promessa de Deus para o profeta, para que o profeta anuncie também a esses povos que já viviam sem esperança nenhuma, levados cativos como escravos, desterrados perderam a terra e estão morando numa outra, né? Nem todos na condição de escravos, tá? Nem todos, mas a grande maioria sim, sem esperança nenhuma de voltar àquela terra que outrora foi prometida através de Moisés, tirando o povo quando era escravo no Egito, reunificar as tribos de Israel, de Judá, de todos os países em que eles foram dispersos e que se encontravam sem esperança, em um único povo e nação, num único local. Restauração também da adoração a Deus e de seu santuário, de um povo rebelde e apostatado. Lembrando que tudo isso, essa dispersão, tá? Esse cativeiro, esse desterro aconteceu justamente por causa da rebeldia, da idolatria e do coração endurecido desse povo, né? Então Deus está revelando ao profeta que ele vai reverter tudo isso. E é nesse contexto que ele pergunta para o profeta: poderão esses ossos reviver? Porque quem olhasse aquele povo na situação em que ele se encontrava, acabou esse povo, que um dia foi chamado povo de Deus, que um dia Deus conduziu a uma terra chamada Terra Prometida, terra que emana leite e mel. Agora levados como escravos à servidão, desterrados, perdendo a identidade, a unidade como uma nação, como é que vai voltar novamente? É que para Deus todas as coisas são possíveis. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, eis que estavam sequíssimos. Aqui nós temos duas informações. Eram muito numerosos os ossos sobre a face do vale, ou seja, tinha muita gente espalhada por toda aquela região, por todos aqueles outros países. E a segunda informação é que estavam sequíssimos. Quando a gente fala em ossos secos, e aqui ele está usando o superlativo é aumentativo, né? Sequíssimo quer dizer o quê? Que há muito tempo estavam mortos. É muita gente espalhada por toda a terra e há muito tempo nessa condição de mortos espiritualmente. É essa a informação que quer dizer o versículo 2 do capítulo 37. Povo tão numeroso, tanto de Israel como Judá, encontrava-se espalhado. É a primeira informação, sequíssimo, que havia passado há muito tempo. Há muito tempo Deus mandava profetas na época, vários profetas alertando, olha, vocês vão ser levados cativos se continuar nessa idolatria, se continuar nessa iniquidade, se continuar desse jeito, tá? E uma hora a palavra de Deus se cumpre. Deus não fica blefando, quando Ele diz que vai fazer, Ele faz. Amém? Então, sequíssimo significa há muito tempo. E vários profetas alertaram. A mensagem básica, então, da parábola do vale, da visão do vale de ossos secos, é que, como nós vamos ver, somente Deus pode reunir e restaurar esse povo que está todo espalhado. Mas a segunda informação, a segunda mensagem, a mensagem subjacente que nós vamos ver, não basta que seja restaurado, não basta juntar aquilo que se espalhou.
tem que haver uma unidade, tem que haver uma coesão, tem que haver um objetivo comum, tem que voltar a ter um Deus comum, uma fé comum, algo que dê aquela identidade espiritual e forme um bloco só. E isso só é possível pelo poder da palavra de Deus. Filho do homem. Então agora vamos fazer uma exposição seguindo a narrativa do texto. Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E o profeta responde: Senhor Deus, tu o sabes. Quando está escrito nessa linguagem, fica meio estranho, né? Em português, na linguagem de hoje, entenda: o Senhor é que sabe. O Senhor é que sabe no sentido de, se o Senhor quiser, pode. Demonstrando a fé que o profeta tinha. E na onipotência de Deus para poder fazer isso. Então, o texto está evidenciando para Ezequiel a impossibilidade por parte dos homens de qualquer restauração, até porque eles estavam espalhados numa terra desconhecida, numa língua estranha, né? E espalhados do jeito que estão, não tem como juntá-los novamente. Isso, né, essa possibilidade de poder viver ossos secos me remete a uma fala de Jesus, como eu mencionei agora há pouco, após a visita do jovem rico, né? Eu acho que isso está em Marcos capítulo 10. Jesus, porém, olhando para eles, disse, depois que Jesus falou assim, olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar nos céus, né? Aí os discípulos ficaram assim bastante preocupados. E é nessa circunstância que Jesus diz, olha, pode ser difícil, né? Porque ninguém viu um camelo passar pelo buraco da agulha, mas para Deus, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Quando Deus quer salvar, Ele salva, tá? Então, o profeta entrega e confia a Deus essa possibilidade. Tipo, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Então, Deus, depois dessa resposta do profeta, achei bonita essa foto aqui. Coloquei aqui, né? Filho do homem, profetiza sobre esses ossos. E aqui que eu quero aproveitar e trazer uma palavra pastoral dentro do clima de escola dominical, porque tem algumas coisas que estão acontecendo e a gente fala muitas vezes por vício de linguagem, e eu queria colocar uns pingos nos is sobre o que significa profetizar. Eu tenho visto tanto absurdo sobre esse verbo profetizar, que eu quero dedicar aqui uns 10 minutinhos para explicar isso, e tanto para vocês que estão me ouvindo, pessoas, membros comuns e principalmente obreiros e principalmente aqueles pregadores. Cuidado quando vocês usarem a palavra profetizar, porque normalmente a gente usa profetizar de várias maneiras equivocadas. Profetizar não é falar palavras de impacto, não é falar palavras triunfalistas e colocar como sobrenome dessa fala, em nome de Jesus. Ele acha que está profetizando. Não é falar palavras motivacionais e dizer que está profetizando na vida de alguém. Não é fazer exercício de confissão positiva. O que é a confissão positiva? Vai dar certo, a vitória é sua, sabe? Pensar positivamente. Isso é o que chama de confissão positiva. Profetizar não é fazer adivinhações, ou adivinhar seu CPF, seu RG, ou o que vai acontecer com você amanhã, ou com quem você vai casar, ou se você vai separar, ou se vai ser feliz no casamento. Isso não é profetizar. Antigamente, no Antigo Testamento, havia alguns profetas que eram adivinhos. Eu estava conversando certa vez com ele não é rabino, ele é um professor. Ele é um judeu messiânico, né?
E a gente estava conversando um pouco sobre profetas. Existe um nome, eu esqueci, para profeta que adivinha e profeta que apenas traz palavras e mensagens de Deus ao povo. Porque a função do profeta é trazer o que Deus manda dizer ao seu povo. A mensagem de Deus ao povo. Isso é profetizar. Por isso que nosso pastor, nós sempre falamos, a maior profecia, levantando a Bíblia, mostra, a maior profecia está aqui. Porque são as palavras de Deus ao povo. As palavras de Deus, tudo que o povo precisa saber para serem salvos, está na Bíblia. A Bíblia, portanto, é a melhor e a maior profecia de Deus que pode ser aplicado a nós. Mas continuando aqui, o que é profetizar? Eu estou enchendo um monte de nãos aqui, porque eu quero que vocês façam um realinhamento sobre o que é profetizar. Eu vejo, por exemplo, eu disse, profetizar não é falar ou determinar algo para que depois Deus cumpra ou realize aquilo que você falou. É como se você falasse uma coisa e Deus fosse obrigado a cumprir aquilo que você está falando. Eu digo para esse pregador ou esse orador, quem você pensa que é para mandar em Deus? Você não disse que é servo? O poste agora faz xixi no cachorro? O servo agora manda no Senhor? Isso não é profetizar. Isso chama ato de extrema arrogância para com o Deus que criou os céus e a terra e o universo. Profetizar não é mandar, como eu disse, não é manifestar a sua vontade, aquilo que você quer que aconteça e esperar que Deus faça, só porque você falou, em nome de Jesus. Profetizar não é dizer, creia e um milagre vai acontecer na sua vida. Profetizar não é determinar a sua bênção. Profetizar não é declarar a sua vitória dizendo que a sua palavra tem poder. Quero aproveitar para dizer que a sua palavra, a palavra de homem, não tem poder algum. A única palavra que tem poder é a palavra de Deus. Eu quero, como disse, acertar alguns pingos nos is sobre o que é profetizar. Eu coloquei aqui alguns exemplos. O que significa profetizar? Profetizar é proclamar a palavra de Deus, é trazer a palavra de Deus, aquela que saiu da boca de Deus para os ouvidos do homem. Profetizar é anunciar e proclamar a palavra de Deus, é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Profetizar é proclamar as boas novas de Cristo. Profetizar é falar as palavras, aquelas palavras que trazem vida e vida em abundância. Eu vejo tantas coisas sendo ditas, sabe? Profetiza isso na sua vida, profetiza para o seu irmão. Eu não sei de onde ele tirou esse verbo, profetiza tal coisa na vida do seu irmão. Não sei. Talvez fosse mais honesto dizer, olha, fala para o seu irmão que eu desejo que tudo lhe vá bem, eu desejo que tudo dê certo nesse seu propósito, mas profetizar? Vamos voltar. Profetizar. Um profeta é aquele que traz as palavras de Deus, as coisas de Deus aos homens. Um sacerdote é aquele que pega as coisas dos homens e eleva a Deus. Um sacrifício, por exemplo, como a gente vê em abundância no Antigo Testamento. Então lembre-se, profetizar, biblicamente falando, vocês estão vendo que confronta bastante o que a gente vê normalmente nesses dias. Quem nunca ouviu pregadores, enfim, segurando o microfone e fala, profetiza o teu irmão, hoje é o dia da sua vitória, só porque ele quer. Foi Deus que falou isso? Foi Deus que mandou dizer? E alguns têm a cara de pau de falar, o Espírito Santo aqui está me mandando. Meu Deus, misericórdia, esse perdeu o temor de Deus. Eu gostaria que vocês refletissem, tá? E essa
É uma das tônicas da mensagem da parábola de hoje, porque ele diz: Filho do homem, profetiza sobre esses ossos secos. O que Deus está falando para Ezequiel? Fala as palavras de Deus para esses ossos, para que eles voltem a ter vida. Não falou assim, osso seco, é o seguinte, hoje é dia da tua vitória, tá ligado? Não é isso não, tá? Fala as palavras de Deus, para ver o poder da palavra de Deus, ainda que esses ossos estejam sequíssimos. A palavra de Deus, não o que está na sua cabeça, não o que você quer que aconteça. Palavras que trazem vida, e vida em abundância. Eu acho que não preciso falar mais sobre o que significa profetizar. Então, se tem algum pregador aqui hoje, eu gostaria que pensasse bem, antes de dizer, eu profetizo isso na sua vida. Olha, você pode profetizar quanto quiser, mas Deus tem compromisso, é com a palavra dele, não com a palavra do pregador. Amém? Está claro isso, né? Deus tem compromisso com a sua palavra. Com isso ele tem sim. Já disse em Jeremias, né? Viste bem, Jeremias, eu velo pela minha palavra para a cumprir. O que o homem fala, o que um pregador fala, olha, de repente ele pode até dizer, desculpa, nunca te conheci. Como disse, Deus não tem compromisso com palavra de pregador, a menos que ela esteja alicerçada, baseada na Bíblia, naquilo que Deus disse e Deus mandou falar e transmitir ao seu povo. Deus tem compromisso apenas com a sua palavra. Isso está em Jeremias 1, versículo 12, quem quer conferir. Então Deus diz assim, profetiza primeiro aos ossos, depois ele diz, profetiza ao Espírito. Quando a palavra de Deus é anunciada com fidelidade, no poder do Espírito Santo, ossos podem estar sequíssimos de estralar, que vão voltar à vida, porque para Deus nada é impossível. O Evangelho profetizado na vida das pessoas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa quão seco você esteja, se você der ouvidos, abrir o seu ouvido e o seu coração à palavra de Deus, ao Evangelho, vai voltar a ter vida, e vida com abundância, e a sua salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Vejam um detalhe interessante. A visão era de um vale cheio de ossos espalhados. E começou, depois que o profeta, na visão dele, depois que ele começou a profetizar a palavra de Deus, os ossos começaram a se juntar um ao outro. É como se o osso do joelho procurasse juntar com o osso do fêmur, que vai juntar com a tíbia, que vai juntar com o pé, e vai formando o esqueleto. E depois que forma o esqueleto, vai começando a surgir carne, nervos, e sobre tudo isso vem a pele, o invólucro para fechar, e está formado o corpo. E de repente o que a gente vê, um monte de corpos juntos, porém sem vida ainda. E essa é uma das mensagens dessa parábola. Não basta estar junto, não bastam corpos estar juntos, não bastam apenas membros estarem congregados no mesmo local, não basta ter uma agremiação de crentes, se não há vida espiritual efetiva neles ainda. E nós muitas vezes nos enganamos, por quê? De ensinos equivocados, a gente imagina que basta você frequentar cultos, frequentar uma igreja e a sua salvação está garantida. Como se aqui fosse uma espécie de, eu não sei dizer.
E quando muitas vezes alguns pregadores, pastores falam com um pouco mais de severidade, olha, não basta congregar. Não basta você bater o seu cartão de ponto espiritual 2, 3 vezes por semana, se o seu coração está longe, se o seu corpo não tem espírito, se a sua vida não tem vida espiritual, você está apenas presencialmente aqui, como se fosse as mulheres, como se vai a um salão e volta, vai a um supermercado, você está apenas frequentando um lugar, você sabe por que você está aqui? É para se alimentar da palavra de Deus, o alimento que faz você crescer espiritualmente, porque nós temos que crescer. Enquanto aguardamos a vinda do Senhor, nós temos que crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, estar em constante crescimento, enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Então, não basta apenas você estar bem, inteiro. Não basta apenas juntar pessoas. Não basta apenas estar reunidos. Tem que haver vida. E é nesse contexto que Deus, o profeta profetiza da seguinte forma, né? Porque Deus fala assim, profetiza agora ao Espírito. Primeiro, juntou as partes e formou um corpo, né? E depois que formou o corpo, tem que ter vida, tá? Cada um de nós, como está escrito em Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, somos membros que muitas vezes estamos espalhados. Não apenas espalhados quando saímos da igreja e vamos para nossas casas, mas estamos espalhados ao longo do mundo. Porque, na verdade, a nossa congregação, o nosso ministério, a Assembleia de Deus Minas Gerais, ela não é um corpo, ela é apenas uma parte do corpo. Né? Seria muita presunção a gente imaginar que o nosso ministério é um corpo inteiro. Não, todo o nosso ministério é apenas uma parte ainda do corpo de Cristo. E é nesse sentido que está dizendo que essas partes estão espalhadas ao longo de toda a face do vale. Existem outros ministérios que são outras partes também, ou vocês acham que só os crentes da Minas Gerais aqui estão salvos? Desculpe, é apenas uma colocação para descontrair, tá? Então, há mais pessoas, mais ministérios, mais igrejas espalhadas pelo mundo que se encontram nessa situação de sequidão, de morte espiritual, que Deus precisa agregar, congregar e transformar junto num só corpo. E nesse corpo nós vamos ver agora. Então, não basta apenas ter reunido, tem que ter vida. E Deus é a vida. Só em Deus temos vida. João capítulo 1 diz, nele estava a vida, em Jesus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vocês lembram de Gênesis capítulo 2, no versículo 7? E soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nessa visão de vale de ossos secos, Deus está mais ou menos, de uma certa forma, revivendo a criação do homem, do Adão. Ele está juntando na face da planície os ossos como se fosse o pó, o barro, e juntou e formou o corpo. Depois que formou o corpo, ele soprou o Espírito e o homem foi feito alma vivente. Todas essas pessoas espalhadas no reino babilônico, da dispersão, Deus vai juntar, ele está dizendo ao profeta, Deus vai juntar todos. E nessa passagem que fala, profetiza o Espírito, e o profeta profetiza assim, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Sopra nas narinas desses corpos que estão aqui sem vida, para que ele volte a ter vida. Porque agora eu quero só fazer um reforço, uma leitura paralela. Em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 12, o apóstolo Paulo diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros,
E todos os membros, sendo muitos, todos eles devidamente junto, ligado, são um só corpo. Assim é Cristo também. E Cristo não quer ver, ele não quer se ver, é forma de dizer, ele não quer se ver esquartejado como ele se encontra no momento. Ele quer ver o corpo todo junto, não esquartejado, que seria o termo mais adequado. Ele quer o corpo junto, né? Os braços ligados aqui no ombro, no tronco, enfim, o corpo completo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A gente pode imaginar num ambiente micro aqui na igreja, cada um de nós aqui vamos formar um corpo, mas todo esse corpo é parte de um outro corpo maior, que é o corpo de Cristo, como eu disse agora há pouco, né? Não é que nós aqui dentro dessa congregação seja um corpo inteiro, não, nós somos membros, o corpo ainda não está completo, tá? Na medida em que há diversidade de dons, diversidade de pessoas, a gente vai ver que o corpo está mais ou menos completo, né? Quando houver todas as manifestações e dons do Espírito Santo, a gente pode dizer que o corpo está razoavelmente completo. Mas, como disse, nosso ministério é apenas, se a gente pensar numa visão macro, numa visão mais global, somos apenas ainda um membro desse corpo. Então, a importância da vida num corpo me remete também a Apocalipse, no capítulo 3, particularmente para a igreja de Sardes, tá? Só para falar rapidamente, em que Jesus repreende o anjo da igreja dizendo: olha, você tem nome de quem vive, mas você está morto. Você acha que porque você está se mexendo, cumprindo rituais, cumprindo os rituais, cultuando dentro da forma como você entende que deve ser o culto a Deus, você está vivo? Não, você está morto. Porque o espírito não está aí, não está agindo. Um corpo sem espírito é morto. Por isso Paulo sempre diz, até em Tessalonicenses ele é bem mais claro: não extingais o espírito. Por quê? Porque senão tu morre, espiritualmente falando. Porque o espírito é o que vivifica, diz Jesus, né? A carne para nada presta, é o espírito que vivifica. João capítulo 6. Enfim, em Apocalipse, então, no capítulo 3, para a igreja de Sardes, ele fala: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. É uma igreja morta. Tem membros que cultuam, tem membros que congregam, mas está morto espiritualmente. O Espírito Santo não está atuante. Não, o Espírito não está ali. Por isso é uma igreja morta. Que isso sirva de reflexão para nós, em que muitas vezes nos enganamos pela multidão de pessoas que pode haver. Se multidão de pessoas significasse alguma coisa, aquela festa árabe chamada Ramadã seria o maior avivamento do planeta, porque vocês têm ideia de quantos milhões de pessoas se reúnem nesse Ramadã lá nos países árabes? Conheça as tuas obras, que tem nome de que vive. Você acha que está vivo. Eu não estou querendo aqui dizer que não, mas é para nós refletirmos se o Espírito Santo está realmente atuante na nossa igreja, mas atuante de verdade. Eu estou cansado de ver teatrinho em igreja falando que é Espírito Santo. Por favor, me poupem, né? Deus me deu um pouco de dom de discernimento de espírito para saber quando é teatralidade carnal e quando é a ação do Espírito. E não tendo a ação genuína do Espírito, há uma probabilidade muito grande dessa igreja, dessa congregação, estar numa CTI precisando de respirador. Acho que o termo é bem adequado, porque respirador é o que sopra ar, o vento do Espírito nas narinas. Talvez muitas igrejas estejam precisando de respirador, aproveitando o jargão do momento de pandemia que nós estamos vivendo. Então, aqui nós temos mais uma vez uma fotografia, né,
de um vale cheio de ossos secos. E o texto diz, ossos secos. Entenda-se, quem estiver morto, vós que estáis mortos, ouçam a palavra de Deus, para que tornem a ter vida. Olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, aquela que sai da boca de Deus e não volta vazia, sem que tenha cumprido o seu propósito. Isso está em Isaías capítulo 55. A palavra de Deus, aquela que Deus vela para cumprir, aquele que Ele honra, aquele que Ele zela e aquele que Ele cumpre. Ouvi a palavra de Deus, ossos secos. Ouvi a palavra de Deus, zumbis, desculpem a expressão, porque muitos são zumbis, porque tem carne e osso, estão andando, mas estão sem vida. A vida, segundo Deus quer que nós vivamos. Olhei e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Dos ossos começa a se formar o corpo como devia, antes da sequidão. E o corpo é formado. E depois de formado o corpo, Deus faz o serviço completo, o trabalho é completo. Não basta ter apenas o corpo, agora tem que ter o espírito. E se puseram em pé um exército grande em extremo, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Aqui é meio profético também, tá? Você, sendo santuário do Espírito Santo, Deus vai fazer morada em você, o Espírito Santo mora em você, tá? Você vai ter vida, vida em abundância, a salvação, e vos porei na vossa terra. Tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É dessa terra que ele está dizendo, profeticamente, para nós. A nossa salvação, a vida eterna lá na glória com Deus, é nessa terra. Se o Espírito continuar vívido e atuante em nossas vidas. Pelo poder do Espírito Santo é que nós temos vida. Pelo Espírito Santo em nós, como santuário de Deus, que nós somos, é que haverá vida. Pelo Espírito Santo em nós, é que nós, juntos com os irmãos, na congregação, na gremiação dos irmãos, é que nós faremos, como diz o texto, formaremos um grande exército. E na comunhão dos irmãos, né, dizem que como é que fala? Eu esqueci o provérbio. Um grande exército para vencer essa batalha, essa luta, que não é contra carne e sangue, essa batalha, essa guerra, que é a nossa vida, nosso cotidiano para ganharmos o pão de cada dia, essas dificuldades, essas adversidades, mas principalmente a adversidade espiritual que batalha contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa salvação. E na união, na comunhão com os irmãos, nós ganhamos mais força. Um exército consegue ter muito mais força do que um soldado isoladamente considerado. É por isso que o texto diz, e formou-se um grande exército, um exército grande em extremo, esse povo de Deus, começando a mostrar toda a sua força pelo Espírito Santo, que é o que nos dá verdadeiramente poder sobre qualquer coisa, a capacidade de realizarmos, mas principalmente termos vida. Um grande exército para vencermos todas essas dificuldades, essa guerra e este mundo que jaz no maligno, com a palavra de Deus. E juntos,
vencendo todas essas batalhas, todas essas adversidades, todas essas dificuldades, vencendo todo este mundo que é contrário a nós, por fim, viveremos nessa terra, naquela terra que Deus profetizou, para habitarmos na Nova Jerusalém. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu gostaria de frisar mais uma vez o que é a profecia. A importância da profecia, principalmente aos ministrantes. Muitos ministérios, muitos cristãos, muitas denominações hoje estão doentes, como eu disse agora há pouco. Estão, como Jesus comparou a igreja de Sardes, estão mortas. Não é porque tinham poucos membros. Para uma congregação basta ter 2 ou 3, porque Jesus já está no meio. Não é tanta quantidade, mas isso aconteça. É importante que aqueles que dizem ser profetas, aqueles que dizem ser portadores da palavra de Deus, aqueles que são pastores, aqueles que são pregadores, aqueles que, enfim, que profetizam sobre a vida de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, que façam com zelo, que façam com temor, que façam com tremor, porque é com ossos secos, ou que estão na iminência de se tornarem cadáveres espirituais, é com eles que nós estamos lidando. Hoje em dia, se algum médico comete uma negligência numa cirurgia, ou na prescrição de um remédio a um paciente, o que acontece? No mínimo, um processo. Pode haver até uma prisão se o médico agir muito negligentemente numa cirurgia com um paciente, não é isso? Será que os pregadores, os portadores da palavra de Deus, ou como é dito biblicamente, será que os profetas têm consciência dessa responsabilidade? A longanimidade de Deus aguarda pacientemente. E as pessoas, muitos profetas, se gabam de ter alguns dons, buscando seus próprios benefícios, tá certo? Muitas vezes buscando seus próprios benefícios, mas não tendo o devido zelo, não tendo o devido cuidado dessa mordomia que o Senhor nos incumbiu, que o Senhor nos outorgou, de cuidarmos de ovelhas doentes, de ovelhas que estão para perecer, ou de ovelhas que estão quase sem respirar. Deus está dizendo a cada um de nós, obreiros, ou conhecedores da palavra de Deus, sempre que vocês verem alguma pessoa, alguma alma moribunda, espiritualmente falando, profetizem, como Deus falou para o profeta: filho do homem, profetiza sobre esses ossos. Filho do homem, profetiza sobre aquele que está necessitando ouvir a palavra de Deus, para que haja cura, para que haja vida naquela vida que está perecendo. Essa é uma grande mensagem desta parábola, da visão dos ossos secos. O poder da palavra de Deus, o poder da profecia, que é trazer a palavra de Deus àquele que está moribundo, àquele que está morrendo, ou que está morto espiritualmente. Você pode trazer a vida, mas profetize a palavra de Deus. Eu quero ser mais sucinto, né? Eu acho que se eu continuar falando, eu vou apenas dar volta, e eu acho que, para mim, dessa passagem, é muito pessoal isso, né? Porque a palavra de Deus, para cada um, fala de maneiras diferentes, mas para mim, fala muito forte a responsabilidade de profetizar para trazer vida àquele que estava morto, trazer vida, saúde àquele que está morrendo, carente, necessitado de alimento espiritual. Para mim, particularmente, ele fala muito forte nisso. Então, um grande exército de pessoas agora
prontas, aptas a combater as forças do maligno, as adversidades e as contrariedades do mundo, é formado, a foto não está muito nítida, né? De um vale de ossos que estavam sequíssimos, mortos há muito tempo. Então, para finalizar, eu quero dizer o que está escrito em Hebreus capítulo 3, no versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, diz o escritor de Hebreus, se ouvirdes hoje a sua voz, a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações, para que tenham vida, vida em abundância. Renuncie o seu ego, renuncie a si, dê razão a Deus, dê razão à palavra de Deus, porque a palavra de Deus te traz vida. E, para finalizar, levanta-te, resplandece. Agora que a palavra de Deus te alcançou, agora que você se alimentou, a energia espiritual começa a correr nos nervos, nos seus músculos e no seu corpo. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Deus abençoe a todos. Espero que tenha sido edificante para a igreja, para todos que ouviram, né? Hoje é um tema meio que de admoestação, meio que de reflexão, para nós pensarmos na importância e no verdadeiro significado do que vem a ser profetizar. E eu quero que cada um de nós, como portadores, como conhecedores da palavra de Deus, veja como se Deus estivesse falando com cada um de vocês. Filho do homem, filha do homem, profetiza sobre esses ossos secos. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Pode levar isso aqui. Eu vou precisar dele. Glória a Deus. Deus seja louvado por este ensinamento bíblico, de modo que a gente nos coloca a refletir, né, para os nossos dias atuais, sobre a visão do vale de ossos secos, como ela é pregada, ensinada. E o pastor estava falando da questão profética, de profetizar, porque era um ofício dado por Deus, né? Deus dava esse ofício a alguns homens, e o Espírito Santo continua dando esse ofício, esse dom, na realidade, esse dom, que precisa ser cuidado com zelo. Não é o que Paulo diz? Procurai com zelo os dons espirituais. E eu estava, só para finalizar aqui, estava vendo aqui no capítulo de Jeremias, o capítulo 27 até o capítulo 30, vai falar exatamente do que Jeremias passou por causa de alguns profetas falsos que profetizaram aquilo que Deus não tinha falado, que motivaram. O problema de profetizar aquilo que Deus não falou é a motivação de fazer a pessoa ficar aguardando aquilo que Deus não prometeu para ela. Tem muita gente esperando aquilo que Deus não prometeu. E foi falado por um profeta, por um pregador, por uma pessoa, e a pessoa depois ela vai desanimar, né? Vai ficar desmotivada e até deixar a igreja por causa de certas palavras que não deveriam ter sido faladas. Então, esses profetas pagaram caro. Por quê? Porque eles motivaram o povo a não confiar em Jeremias. Jeremias dizia: em nome de Deus, vocês vão para o exílio, e ele vai durar 70 anos. E eles diziam: haverá prosperidade,
Jeremias está mentindo. Não acredite em Jeremias. Só que todos eles pagaram com a vida. Eles morreram. 2 deles, Acabe e Zedequias, eram 2 profetas falsos, foi queimado no fogo pelo rei da Babilônia. E Deus tinha falado que eles seriam queimados. Então a motivação do que leva as pessoas a aguardar pela profecia aquilo que Deus não falou. Cuidado, que eu entendi que o pastor Young falou exatamente isso. Motivar a pessoa, motivar alguém, né? O objetivo não é esse. Como é que você vai motivar alguém, a pessoa agora? Nós estamos vendo uma coisa que está acontecendo na internet aí agora, acho que é uma palavra não bem colocada da cantora Fabiana Anastácia, que faleceu. Ela colocou uma palavra acerca do coronavírus, e agora isso aí virou um jargão para as pessoas. Mas não era crente, então a oração foi fraca, então não acreditava em Deus, então virou isso. Por quê? Porque às vezes tem coisa que não se deve falar. Essa é a situação. Então, às vezes falou e Deus não cumpriu. Não, Deus não falou nada. Deus não falou nada, Deus não mandou ninguém falar. Por que Deus cumpriria aquilo que Ele não mandou falar? E aquilo que Ele não falou, né? Aí Ele fala, porventura eu não cumprirei aquilo que falei? Porque é isso que Ele fala. A palavra que sai da minha boca, essa não volta vazia, mas é a que eu falei. Eu falei que eles seriam levados cativo e era 70 anos, e vai ser assim. Eu falei que eu vou fazer com eles desse jeito. Jeremias, depois disso, vai dizer, plante roças aí, construa casa, case os seus filhos e tenha paz com esse povo, porque a moradia de vocês aí vai ser extensa. E foi isso que aconteceu, irmão. Então, para o bem ou para o mal, ou para mostrar que a palavra de Deus é a que tem poder. A gente tem até nós estávamos conversando ali, a nossa palavra tem poder. Acho que o pastor Young uma vez falou sobre isso. A nossa palavra tem poder, ou é a palavra de Deus que tem poder? Se a nossa palavra tivesse poder, nós estaríamos dizendo aí, haja e havia, faça e fazias. Mas é a única palavra que pode dizer haja e vai haver, é a de Deus, né? Não foi isso que ele falou lá no começo? Haja luz, e fez-se. Porque a única palavra que continua tendo poder é a de Deus. A nossa é secundária de Deus. Deus fala através de nós quando nós damos lugar a Ele. Então, assim, eu queria, pegando esse gancho aqui, para dizer para nós mesmos, nós que devemos continuar crendo na palavra. E aquilo que Deus colocou na nossa boca para falar, essa palavra deve ser falada. O que Deus colocou na boca do pastor Young para falar é essa. Não podia ser mais. Se é 50, é 50. Se é 20, é 20. Então, o que Deus colocou na nossa boca para falar deve ser falada. Nunca deve ser deixado de fora, né, para falar. Então, Deus mandou falar, fala em nome de Deus. O Espírito Santo lhe revelou, fale, o Espírito Santo lhe revelou. Deus se responsabiliza pelaquilo que Ele revela. E Deus se responsabiliza pelaquilo que fala. Né? Falando eu não cumpriria, então Deus se responsabiliza naquilo que manda falar. Às vezes as pessoas motivadas pelo lado errado, né? Nós tivemos um caso aqui do irmão que estava morrendo de câncer aqui, que os irmãos sabem bem, e foram pessoas lá e determinaram a cura dele, e ele esperou. E não cumprindo, o que aconteceu? Teve irmão dele que não entrou numa igreja evangélica, não queria nem saber que existia crente, porque acreditou que o irmão seria curado, e não foi curado, né? Então, é preciso ter cuidado com essas coisas, né? Muito cuidado com essas coisas, muito cuidado com o que falamos. Aí sim, devemos ter cuidado com a palavra, porque a palavra tem poder, mas tem poder também para destruir, né? Destruir a fé de alguém.
Que Deus nos abençoe, Deus abençoe os irmãos, né? Eu só quero ler rapidinho aqui, só para os irmãos verem, vou finalizar aqui, Jeremias, capítulo... Capítulo 27, Na verdade, Jeremias, capítulo 29, diz assim, ó. Manda essa mensagem a todos do exílio. Assim diz o Senhor acerca de Semeias, que já era um outro profeta. Porque Semeias vos profetizou, embora eu não tenha enviado. Ele fez vocês confiar em mentiras. Você entendeu porque aconteceu aqui com Jeremias, o que Deus não estava mandando falar e esse cidadão mandou? Então, esse é o cuidado com o que devemos falar em nome de Deus. Mas que Deus abençoe a todos vocês, os irmãos que compartilharam, os irmãos que acompanharam essa live. Deus abençoe sua vida, sua família, aos irmãos que estão presentes aqui, Deus abençoe. Sexta-feira é a nossa live, o culto de ensinamento, sexta-feira agora, ensinamento que nós vamos estar dando aqui, a palavra pastoral. Não esqueça que sexta-feira tem o culto de ensinamento, até que tudo cesse e nós voltemos com os cultos normais aqui, mas tão normal. Então, sexta-feira agora, sábado, para os nossos irmãos aqui, haverá a ceia, Santa Ceia, sábado agora. Então, nesse sábado agora haverá ceia. Não, Santa Ceia nossa aqui, não haverá live nesse Santa Ceia, só para nós. E domingo haverá o culto com os jovens, aí haverá a gravação da live no domingo agora, que é o culto com a mocidade. Amém, igreja? Oremos agradecendo ao Senhor. Pai santo de bondade, é no nome de Jesus que nós queremos te agradecer nessa noite e também adorar ao Senhor pela palavra que foi pregada aqui, para que nossos corações e nossa mente tenham entendimento do que é, Senhor, a palavra do Senhor para nós, o que ela representa para nós e o que é necessário continuarmos crendo no Teu nome, para que a palavra sempre tenha em nós lugar para nos fazer amadurecer e crescer em entendimento, crescer na graça e darmos fruto para que o nome do Senhor seja glorificado. A igreja do Senhor, aos irmãos que estão assistindo por a live, Senhor, quero pedir misericórdia. Nós pedimos ao Senhor misericórdia, pedimos, segundo a Tua palavra, a cura para esta pessoa, a cura para esta pessoa que está enferma, que o Senhor possa curar essa pessoa, que o Senhor possa abrir porta de emprego por misericórdia do Senhor, não é porque merecemos, por misericórdia do Senhor. Também oramos por esta nação, por este país, por este Brasil, para que o Senhor restaure essa nação, Senhor, para que o Senhor abra caminhos para essa nação, dê entendimento às autoridades, aleluia, dê sabedoria às autoridades para tomar caminhos que leve essa nação à prosperidade, que leve a nação a sair dessa situação que está, Senhor, que as autoridades venham a se humilhar e creia que há um Deus poderoso que tem sabedoria para mostrar os caminhos que eles devem seguir, ao presidente, aos deputados, aos senadores, aos governantes, Senhor, que o Senhor assim o faça segundo a Tua misericórdia. Pai, nós oramos aqui também pedindo que a graça do Senhor esteja sobre todo o ministério, sobre toda a igreja, sobre todos os obreiros, sobre todos os membros desse ministério e dos demais ministérios, Senhor. Assim nós pedimos pela Tua igreja, confiando no Senhor, e no nome do nosso Senhor Jesus nós oramos nessa noite. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. Deus abençoe, está terminado em nome de Jesus.